Olá, amados, a paz do Senhor Jesus, graça e paz. Que Deus nos abençoe neste dia, Deus abençoe você nesta tarde e que Deus venha te abençoar, venha nos dar graça. Eu quero compartilhar com você uma palavra, a palavra de Deus. Está no livro de Marcos, capítulo 5. Vamos ler do primeiro em diante alguns versículos e sobre o tema do demoniado de Gadarena. Então, quero compartilhar aqui com vocês o que eu entendi desse texto e que você possa compreender com clareza o que Deus ele nos ensina, o que o Senhor Jesus vem nos ensinar através desse texto aqui. E assim atravessaram o mar e foram para a região dos Gesarenos. Logo que Jesus desceu do barco, veio dos sepulcros, caminhando ao seu encontro, um homem possuído por um espírito imundo. Ó, vê o texto, um homem possuído por espírito imundo. Este homem vivia em meio aos sepulcros, pois não havia quem conseguisse dominá-lo, nem mesmo as correntes, pois muitas vezes já havia acorrentado em seus pés, mãos, mas ele o arrebentava os grilhões e traçava algemas e correntes. Ninguém tinha força para detê-lo. E noite e dia, sem repouso, perambulava entre os sepulcros, pelas colinas, gritando, cortando as lascas das rochas. Ao avistar Jesus, ainda de longe, correu e atirou sobre seus pés e clamou aos berros: "O que queres de mim, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Eu suplico-te, porque não me atormentes", pois já havia ordenado: "Sai deste espírito imundo". Todavia Jesus interrogou: "Qual é o teu nome?" Respondeu ele: "Meu nome é Legião, porque somos muito". E implorava insistentemente para Jesus que não mandasse para fora daquela região. Enquanto isso, perto dali, numa colina vizinha, vinha uma grande manada de porcos que estavam pastando. Foi então que os demônios rogaram a Jesus: "Mandam para os porcos, para que entremos neles". E Jesus deu permissão, e os espíritos imundos deixaram o homem e entraram nos porcos. E a manada, com a cerca de 2.000 porcos, atirou-se a precipício abaixo, em direção ao mar, e eles se afogaram. E as pessoas que apacentavam os porcos fugiram e relataram os fatos na cidade e nos campos, e todo o povo correu para ver o que se havia passado. Quando chegaram próximo de Jesus, observaram ali o homem que fora tomado por uma legião de demônios, assentado, vestido em perfeito juízo, e ficaram assustados. Glória a Deus. Então, um texto que muitas das vezes é interpretado de uma forma bastante errônea, mas o fato de Jesus ter ido nesta cidade revela o grande amor de Deus que ele tinha, porque este homem, ele era um escolhido de Deus, ele era um salvo, um crente que estava perdido, e Jesus foi atrás desta alma, desta vida. A Bíblia não fala qual é o pecado ou a legalidade que este homem deu para que esta legião ela entrasse na vida dele e o atormentava. Como lemos aqui o texto, ele gemia, ele gritava, ele se lamentava, se mutilava, ele estava sofrendo de uma maneira muito tremenda por causa desses demônios, que eram vários demônios que
que atormentava a sua vida. Mas quando ele vê Jesus com toda a dificuldade, com todo o lamento, ele veio se arrastando de dentro dos sepulcros, veio se arrastando, atormentado, algemado ali por aqueles demônios que já tinham tentado prender de várias formas. Mas quando ele viu que Jesus estava passando, ele sabia que Jesus tinha a solução para a vida dele. Mesmo se arrastando, mesmo com todo o sofrimento, ele chega diante de Jesus e Jesus dá uma ordem para que Jesus já tinha dado a ordem para aqueles espíritos imundos sair dele, sair da vida daquele homem que o atormentava, que estava fazendo sofrer. O tanto que ele sofria, que ele chorava à noite. As pessoas que passavam ali, elas tinham medo dele, que na verdade não era ele que estava fazendo aquilo, era aqueles demônios que faziam ele sofrer. E ele era um escolhido de Deus. E Jesus chegou ali naquele lugar para trazer a vida, trazer a esperança. E aquele homem foi liberto. Quando o povo da cidade chegou naquele lugar, viu ele sentado, viu ele vestido em perfeito estado, em perfeito juízo, porque Jesus já tinha transformado sua vida, já tinha libertado daquele mal, daqueles espíritos que estavam ali atormentando a vida daquele homem. E muitas vezes alguns falam que ele era um endemoninhado. Ele estava ali porque o demônio conduziram ele para aquela situação, não que ele quisesse. Que tem muitas vezes, muitas pessoas que estão endemoniadas até mesmo na igreja, nos lugares, nas repartições públicas, que nem manifestam, mas estão lá, estão fazendo coisas piores e não conseguem ver, não querem ver a libertação que Jesus tem para as suas vidas. E ele aqui estava clamando, pedindo ajuda, pedindo socorro, porque ele já não aguentava mais, não suportava aqueles demônios atormentando a sua vida, até ele ter esse encontro. E Jesus sabia, Jesus ele nem adentrou na cidade, que os povos daquela região não aceitaram a presença de Jesus naquele lugar, mandaram ele retornar. Mas aquele homem voltou para a sua casa. Jesus determinou: olha, você vai para a sua casa, você vai salvar, através do seu testemunho, você vai glorificar a Deus através da sua vida. E aquele homem saiu dali vitorioso, cheio da cobertura, cheio da graça de Deus e do poder do Senhor que Deus fez na sua vida. Amém? Deus abençoe você com essa palavra, no nome de Jesus.